O assunto é o que os semifinalistas da Copa do Brasil fizeram no fim de semana e o que a gente pode projetar para os jogos de amanhã e quarta-feira. O Corinthians foi a Salvador no sábado e, olho nisso, o Corinthians escalou 3 zagueiros contra o Bahia. Será um prenúncio do que veremos na terça-feira? Vanderlei já usou em alguns jogos importantes 3 zagueiros. Será uma pista? O Matias Rojas se machucou, teve um trauma no pé e vira dúvida para o jogo de amanhã. Vanderlei optou por escalar os melhores que ele tinha à disposição. Roger Guedes estava suspenso. E o Renato Augusto ficou em campo 71 minutos. Deixou a partida bem cansado, quase mancando para a entrada do Maicon. O São Paulo agora. São Paulo teve um resultado ruim contra o Cuiabá. O Dorival utilizou 4 reservas. A gente está utilizando a expressão time misto porque ele teve a opção de deixar 4 titulares de fora. O Rafinha, o Gabriel Neves, o Luciano e o Alisson não foram titulares. Ele foi expulso por reclamação. O São Paulo reclamou muito de arbitragem no sábado. E o São Paulo teve um resultado ruim contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. O Rafinha foi para a Alemanha, num amistoso entre lendas do Bayern, não entrou em campo, foi dispensado pelo São Paulo porque o São Paulo já não utilizaria o jogador contra o Cuiabá. Eram 10 anos da tríplice coroa do Bayern. O Neves está machucado, tá? O Neves não tinha a menor condição. Então, 3. Dá para dizer que 3 são propositais. Luciano, Alisson e o Rafinha. Então, assim, o São Paulo levou um time forte, como o Corinthians. Né? O São Paulo brigando por G4, levou um time forte, perdeu. O Corinthians brigando para não chegar no Z4, levou um time forte, o mais forte que o Vanderlei tinha à disposição e ficou no 0-0. A minha impressão é que o Corinthians jogou para empatar mesmo. Não tinha grande interesse do que voltar de lá com um pontinho e se manter na frente do Bahia. Né? Eu acho que foi exatamente isso. Eu comentei o jogo e era um Corinthians que não estava muito na Bahia, né? O Corinthians já estava um pouco em São Paulo, já de volta, pensando no jogo seguinte. E eu acho que ele traz más notícias de Salvador, né? Claro. A lesão do Matias Rojas é uma péssima notícia se ele não puder jogar. Como que ele foi do jogo, Serginho? Batia, como foi do jogo? Começou bem, mas começou mesmo, assim, meio 5, 10 minutos, né? Solto no meio, né? Muito interessante. E logo depois, os volantes do Bahia sacaram e não deram mais espaço, a bola já não chegou mais nele. O Corinthians estava com muita dificuldade para iniciar jogadas, né? Essa história de 3 zagueiros, a bola chegava quadrada no meio campo. Então, foi um jogo mais do Bahia, foi um jogo realmente mais do Bahia. Se pegar esse jogo como exemplo para... olha o que vai ser o jogo, a decisão da Copa do Brasil, não vai ser uma boa notícia para o corintiano. Por isso que o resultado fica melhor para o Corinthians, né? Foi dominado e volta com 1 ponto, mantendo a distância que hoje ele tem contra o adversário direto. Não que tenha sido uma maravilha, né? Mas foi melhor para o Corinthians que para o Bahia, que terminou o jogo com a torcida vaiando o técnico, vaiando o time. Concordo que acho que tem pouco desse jogo de sábado para se aproveitar visando a terça-feira. Eu acho que são só as más notícias mesmo. O Matias Rojas, que não deve jogar terça-feira, e o Renato Augusto aguentando 71 minutos, mas assim, num ritmo lento, né, Serginho? Lento. Eu não entendi a manutenção do Renato. Nem eu. Assim, quando o Renato está em campo e está decisivo, né? Bom, ok, né? Mas não era o caso. O Renato estava com dificuldade de se encontrar também, estava sem espaço. Não, a gente entende pelo peso que o Corinthians deu ao jogo, né? O Corinthians está hoje priorizando fugir do Z4. E aí entendeu que o Renato faria diferença. Mas ele pode ter comprometido, por exemplo, alguns minutos do Renato terça-feira, porque ele ficou muito desgastado. Ele saiu de campo extenuado no sábado. Extenuado. E sem fazer uma grande partida. E um detalhe importante, né? Não tinha o Roger Guedes. E eu fiquei imaginando que, bom, uma notícia óbvia é você não ter o Roger Guedes, porque o Roger Guedes tem decidido quase todos os jogos do Corinthians, mas poderia ser interessante para o Yuri, né? De repente o Yuri Alberto consegue dar uma deslanchada, porque todo mundo procura o Roger, né? E o Yuri não está se encontrando, mas também não adiantou. A bola também não chegou nele, né? Chegaram pouquíssimas bolas no Yuri Alberto. Você falou que talvez não esteja muito a cabeça, podia não estar tanto em Salvador. Assim, é o que o Corinthians vem jogando, principalmente fora de casa.
E sem o Roger Guedes, eu acho que mostra mais ainda. É um visitante muito ruim, né? Muito ruim, né? Isso aí é o Corinthians. É que ele vinha de uma vitória no Brasileiro como visitante contra o Galo, né? E talvez essa vitória hoje a gente olhe e fala que diz mais sobre o Galo que sobre o Corinthians. É isso. Esse foi o grande lance. Já ali no final, o Tassiano ia fazendo um golaço. fez certinho, né? Porque, olha, Espetacular a tirar essa salvada bola do Fausto Vera. Espetacular a salvada do Fausto Vera. Leu bem o que ia acontecer na jogada e foi ali salvar, né? O Tassiano ia fazendo O Corinthians tem uma grande notícia hoje de janela, né? Ele venceu a concorrência com o Flamengo e está pagando 1 milhão de euros ao Benfica, empréstimo de 1 ano do Lucas Veríssimo. Zagueiro que teria jogado a Copa do Mundo, essa é uma informação, não é uma opinião, teria jogado a Copa do Mundo se estivesse em condições boas, não voltou a tempo, bem fisicamente da operação que ele fez no joelho. Empréstimo de 1 ano, 1 milhão de euros, e caso o Corinthians, ao final do empréstimo, queira comprar o jogador, esse 1 milhão de euros seria abatido com o Benfica. No caso do São Paulo, resultado muito ruim, porque o São Paulo vinha sonhando alto no campeonato, né? Aí é um resultado ruim. Não sei que impacto ele pode ter para o jogo de terça-feira. André, eu acho que quem está envolvido nessas primeiras partidas jogos de ida, né, da Copa do Brasil, eu acho que relativizaram um pouco essa rodada do Brasileiro. Primeiro pela distância de todos eles com o Botafogo, né, que ninguém iria se aproximar, né? E a importância que existe na competição em termos financeiros, né, nem se fala. Então, quer dizer, acho que a preocupação maior, acho que está exatamente nos jogos de quarta-feira, né? E por mais que os times deem um sinal de que não, a gente quer jogar o campeonato muito a sério nesse fim de semana, na cabeça do jogador ele está pensando em terça-feira. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mesmo que o jogo de volta da Copa do Brasil esteja, né, um pouco mais longe. Mas esse primeiro jogo ele pode ter uma influência muito grande, né? Ainda mais quem joga em casa, né? Quem está como mandante, né? Eu tô com você, acho que não só os jogadores, torcedores também, né? Não tem um corintiano, um São Paulino que não esteja pensando cada segundo da vida deles no jogo de terça-feira nesse momento. O caso do Corinthians é um pouquinho diferente porque a zona de rebaixamento está ali batendo na porta, né? Então, já que pelo menos um pontinho, né, fora de casa apontou, pode pensar um pouco diferente. Por isso que eu entendo o Lucha querer levar um time forte, só acho que isso pode ter um impacto ruim para terça-feira. O primeiro impacto é nítido, né? Eu queria ter reclamado do PC, me esqueci de reclamar do PC. Isso não é pênalti nem aqui nem na China, né? Não, tia. Olha só, gente. Pé direito ali. Tem que tomar cuidado, o cara tá na vantagem. Que isso, cara. Não, foi sem querer, mas foi pênalti. Bom, o Davidson perdeu também, né? Perdeu. O Davidson perdeu. Você quer que o cara abra a passagem, Conrado? Não, mas a ação dele... Não, peraí, não quero que abrir passagem quando você tá na frente deixa o outro passar. Não, ele tava atrás, eu quero que ele não tropece e atropele quem está na frente dele. Eles estão indo em diagonal para uma bola na diagonal. Aí um tropeça, vai. Não, vê a imagem, tem bola, jogador atacando e atrás jogador defendendo. Já tá em outra imagem Tá bom. Já tá em outra utilização do VAR agora. Eu e o Serginho é sempre assim. O PC achou tão óbvio aquele pênalti que nem chamou. Isso. Aliás, as duas marcações ele achou tão óbvias que nem tratou como tema polêmico. Esse eu achava que era para vermelho, mas não deu. E aí o Cleison, mudou o batedor, né? O Davidson tinha perdido e ele deixou o Cleison. Eu achei legal isso, deu para ver que ele falou, vai lá você, né? Já tinha perdido. Cleison fez. Você vê a frustração do Calera. É óbvio que o São Paulo vinha numa sequência muito boa, queria seguir nessa sequência, não foi possível. Mas em casa, fora de casa, o São Paulo também está com problemas. Também. E vai jogar terça-feira fora de casa contra o Corinthians em Itaquera. Ainda que tem uma coisa bem curiosa, é difícil até de explicar. Fora de casa, o São Paulo está muito mal no Brasileirão, mas muito bem na Copa do Brasil, ganhando jogos fora, inclusive do Palmeiras, né? E bem na Copa Sul-Americana também. São Paulo fora. É a segunda pior campanha, ilustrando o que você está falando. Só o América Mineiro. Mas isso no Brasileiro, casa, né? Na Copa do Brasil e no Sul-Americano não.